O sistema previdenciário brasileiro foi criado para garantir segurança e dignidade na aposentadoria dos trabalhadores. Mas será que ele tem conseguido cumprir esse papel? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os problemas do sistema previdenciário brasileiro, partindo lá do início, passando pelo cenário atual, até chegar nas perspectivas futuras e vamos descobrir por que milhões de trabalhadores brasileiros correm o risco de não conseguir se aposentar no futuro. Vamos ver também uma maneira de nós criarmos a nossa própria aposentadoria através dos investimentos e descobrir, através de um cálculo simples, mas muito poderoso, de que essa forma de criar a nossa própria aposentadoria pode ser, inclusive, muito mais rentável do que depender da aposentadoria do governo. Então, fica comigo até o final do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos, deixa o like nesse vídeo e vamos juntos construir o seu futuro financeiro. Para nós entendermos os problemas previdenciários brasileiros, é necessário nós entendermos como começou essa questão da previdência. Então, lá na França, em 1679, alguns marinheiros que eram lesionados, eles passaram a ter direito a receber ali um auxílio, porque o governo tinha muita dificuldade em contratar esses marinheiros. Então, para dar atratividade à profissão, eles começaram ali a dar alguns benefícios a esses marinheiros para atraí-los para essa profissão. Aí, passado mais um tempo, lá na Prússia, que é a atual Alemanha, em 1883, o Otto von Bismarck, o chanceler na época, ele decidiu criar um sistema previdenciário e o objetivo dele com isso era ganhar aceitação popular. Então, era uma estratégia política ali. E ali ele criou esse sistema previdenciário para que as pessoas que estavam na ativa contribuíssem de maneira compulsória, de maneira forçada, ter ali um desconto no seu salário para cobrir a aposentadoria das pessoas que já estavam em idade de se aposentar. Isso foi muito bem visto pelas pessoas na época e ele ganhou ali muita popularidade. Pouco tempo depois, essa estratégia de criar essa aposentadoria acabou se espalhando para outros governos e no Brasil, o nosso primeiro sistema previdenciário, digamos, ele começou ali em 1923 com a Lei Eloy Chaves. Então ali a gente tem o início da Previdência Pública brasileira. Ainda não como o INSS, mas já um sistema público de previdência social no Brasil. Naquele contexto, as pessoas tinham uma baixa expectativa de vida, a população era mais jovem em relação ao número de idosos, Então era um sistema que funcionava bem. Tinha muita gente trabalhando, contribuindo para a aposentadoria de poucas pessoas. Então, o que se estima é que tinha 13 pessoas ativas para cada pessoa aposentada naquela época. Já em 1960, a taxa de natalidade era de 6,3 filhos por mulher, uma taxa de natalidade alta, mas isso vem caindo desde a década de 60 para cá e a expectativa de vida também era em torno de 52 anos e meio. Como a taxa de natalidade era alta e a expectativa de vida não era tão alta quanto hoje, então tinha muitas pessoas em idade produtiva trabalhando e contribuindo para manter a aposentadoria de poucas pessoas que estavam em idade de se aposentar. Só que no início, então, tinha um superávit, mais gente trabalhando para contribuir com o salário de menos pessoas que estavam aposentadas. E aí, devido a isso, como a Previdência Social era superavitária, o governo criou um sistema de DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Como é que funciona isso? Tem alguns impostos que ele tem uma finalidade específica. Já outros impostos, ele não tem uma finalidade específica. O governo pode pegar esse dinheiro e gastar em qualquer área que ele achar melhor. Então, como a Previdência Social antes era vinculada ao dinheiro que era recebido pela União, era destinado para gastos apenas com a aposentadoria, o governo criou esse mecanismo para poder usar esse recurso em outras áreas. Só que ali, da década de 60 para a década de 70, o sistema funcionava muito bem, justamente por conta da alta taxa de natalidade, um número alto de pessoas em idade ativa, produtiva, e um baixo número de pessoas em idade de aposentadoria. Então, um sistema que funcionava muito bem. Só que da década de 70 para cá, as coisas começaram a mudar. Vamos dar uma olhada em como era a pirâmide etária na década de 70 aqui no Brasil. A maior parte da população estava ali entre 0 e 29 anos, uma população jovem.
30 anos depois, nos anos 2000, você percebe que essa parte da população ela já encolheu. Passado mais 10 anos, esse percentual da população já encolheu um pouco mais e agora a população já tem um perfil mais envelhecido. Em 2022, essa tendência continua, então a maior parte da população está ali entre 20 e 49 anos. A maior parte da população está envelhecendo e existe uma expectativa de que no Brasil, em 2060, a população vai estar mais idosa, a maior parte acima de 50 anos. Isso coloca em risco o sistema previdenciário, uma vez que o sistema previdenciário sadio ele é composto de muitas pessoas na ativa e poucas pessoas inativas, ou seja, aposentadas. E a expectativa é que em 2060 o quadro populacional brasileiro seja composto por uma quantidade de pessoas mais idosas, próximo da idade improdutiva. E aí saiu essa matéria na CNN falando que a crise da fertilidade chegou e vai alterar a economia mundial de forma permanente. Eles colocam aqui que o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, pode causar problemas econômicos ao redor do mundo. O que é que está impactando o sistema previdenciário brasileiro? Basicamente, os seguintes fatores: o envelhecimento populacional, e aí tem uma matéria afirmando que o Brasil está envelhecendo rapidamente e que a população começará a encolher já em 2042, e isso se deve a quê? Muito ao aumento da expectativa de vida, que tem relação com a melhora na alimentação, na qualidade de saúde da população, o acesso à saúde, o aumento das tecnologias, tudo isso contribui para o aumento da expectativa de vida. A queda de natalidade, que já está antes, lá na década de 60, como a gente viu, era de mais de 6 filhos por mulher e atualmente está abaixo de 2 filhos por mulher. Então, essa tendência vem desde os anos 2000 de decréscimo da taxa de natalidade, que é também tida como a taxa de reposição da população. Ou seja, se a população está envelhecendo e está nascendo poucas pessoas, você vai tendo um quadro inverso, onde com o tempo você vai ter mais pessoas idosas, aposentadas, e menos pessoas trabalhando em idade produtiva para sustentar essas pessoas que estão aposentadas. E esse é o problema principal da Previdência no Brasil. Mas não só isso, tem outros fatores que nós vamos ver. Os altos índices de mortalidade, homicídios, acidentes, causas naturais, suicídios, doenças, que diminuem a força produtiva do país. E aí saiu essa matéria que os homicídios, suicídios e acidentes são as principais causas de morte entre jovens. E esses jovens é a força de trabalho que sai do mercado de trabalho, né? E aí acabam saindo da parte que contribuiria para manter o sistema previdenciário. Outro problema são os altos índices de trabalhadores informais. O IBGE fez um estudo e descobriu que o número de trabalhadores tem crescido e que essa relação está em torno de 40% entre trabalhadores formais e informais. Quando você tem um número grande de trabalhadores informais, essas pessoas que estão na informalidade, muitas vezes, elas não contribuem com o regime de previdência social. E, como elas passam muitas vezes a vida inteira na informalidade, quando elas chegam em idade de se aposentar, elas não têm o tempo de contribuição para se aposentar pelo INSS, mas elas acabam ganhando um benefício vitalício que é o BPC, benefício de prestação continuada, que são para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou pessoas que não tiveram tempo de contribuição, mas têm a idade de se aposentar e aí acabam recebendo pensão do governo. Um dos principais problemas é a altíssima carga tributária que nós temos aqui no país e a alta taxa de juros também. Porque olha só, quando você tem uma alta carga tributária, as empresas elas ficam asfixiadas. Você tem dificuldade de gerar empregos e de manter aquele negócio aberto e gerando empregos. E aí corre o risco de muitas empresas não conseguirem ter continuidade quando você tem uma carga tributária elevada, que sufoca as empresas, e uma taxa de juros também elevada por conta da inflação que é historicamente alta no país. E isso faz com que o endividamento das empresas aumente e as empresas acabam entrando em falência e recuperação judicial. Então olha essa matéria. Tributos mais caros para todos. Carga tributária é insustentável. O Brasil está se tornando um terreno árido para negócios onde os altos impostos e a burocracia afastam empreendedores e investidores. Ou seja, com a carga tributária elevada e muita burocracia para se empreender no país, vários empregos formais são destruídos e as pessoas acabam tendo que ficar na informalidade. Além disso, como você tem uma quantidade menor de empresas gerando
rendimentos no país, você também tem um número menor de empresas pagando imposto para o governo. Então a receita do governo acaba diminuindo. E qual é o resultado disso? A recuperação judicial bate recorde histórico e vai continuar na máxima em 2025. Especialistas veem empresas ainda com fôlego para enfrentar cenário de juros altos, mas alertam para riscos em 2026. Ou seja, taxa de juros elevada acaba fazendo com que essas empresas menores ou empresas capitalizadas, elas acabem não conseguindo arcar com esse juro elevado e elas acabam falindo. E um outro problema também é a fuga de mão de obra, principalmente a mão de obra especializada. Expatriados do Brasil, imigração bate recorde em meio a desafios econômicos e envelhecimento populacional. A comunidade brasileira no exterior cresce 2,6 milhões em uma década e hoje supera a população do estado da Paraíba. Devido às condições difíceis aqui no país, muitas pessoas que estudam, fazem mestrado, doutorado ou profissionais que têm muita proficiência na sua área de formação, acabam imigrando para outros países, principalmente para os Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. E isso diminui a força produtiva no país e isso acaba prejudicando ainda mais o sistema previdenciário brasileiro. O resultado de tudo isso, desses fatores que nós vimos, é o déficit previdenciário, ou seja, o governo tem uma arrecadação com as pessoas ativas, as pessoas que estão trabalhando e contribuindo, tendo descontos nos seus salários, essa é a receita do governo, e o governo gasta muito mais do que o que ele arrecada com previdência, devido a ter muitas pessoas aposentadas no país, em relação à quantidade de pessoas que estão na ativa. Então, como o governo faz para honrar esse compromisso? Ele acaba injetando dinheiro de outras áreas da arrecadação de impostos para cobrir o déficit previdenciário. E esse déficit vem crescendo cada vez mais. Aumenta o desequilíbrio entre receitas e gastos da segurança social. A arrecadação em 2023 não cobriu nem 75% dos gastos com previdência. Pela primeira vez, a Previdência custará 1 trilhão no orçamento. O projeto da peça orçamentária de 2025 estima um crescimento de 9,1% desses gastos em um ano, acima da projeção da inflação. A Previdência representa quase 50% dos gastos obrigatórios sujeitos ao limite do marco fiscal, ou seja, o governo já está gastando quase 50% do seu orçamento total anual apenas com previdência social no país. Olha essa matéria. O país pode parar. Alerta novo presidente do TCU sobre Previdência. Vital do Rego, que é o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, adverte que, se nada for feito, o sistema previdenciário entrará em colapso e aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui a 5 anos. Bomba relógio. Rombo da Previdência exigirá nova reforma. E aí nós vemos o seguinte, que o rombo da Previdência em 2024 foi de 326 bilhões e existem estimativas que em 2040 passe de 700 bilhões. Então a tendência é que esse rombo da Previdência, esse déficit previdenciário, ele venha crescendo até que vai chegar um momento que o governo não vai ter como sustentar toda essa estrutura. O histórico do déficit previdenciário para você entender o problema. Então, em 2016, nós tivemos um déficit de quase 150 bilhões e esse déficit foi crescendo até 2020, quando tivemos um déficit de 363 bilhões. Depois desse déficit caiu um pouquinho no ano seguinte e voltou a aumentar em 2022 para 375 bilhões. Caiu em 2023 para quase 316 bilhões e agora em 2024 a previsão é que se encerre em 326 bilhões. Mas eu fui atrás dos dados e vi que até setembro de 2024 o que já estava acumulado era 265 bilhões de déficit na Previdência Social. E aí é o seguinte, nós estamos falando do rombo previdenciário, mas dentro do INSS tem pessoas que se aposentam com um salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.518 em 2025, e chega até pouco mais de R$ 8.000, eu acho que R$ 8.157, que é o teto do INSS. Esse valor vai sendo corrigido anualmente pela inflação, só que muitas pessoas se aposentam com apenas um salário mínimo. E saiu um estudo que mostra que o salário mínimo deveria ser de R$
R$ 7.000, ou seja, bem próximo ao teto do INSS, para manter uma família de 4 pessoas. E nesse estudo eles viram que isso se deve principalmente ao aumento do custo de vida nas principais capitais do país, também no custo de vida da alimentação, e eles levam em consideração nesse estudo o que se afirma na Constituição sobre alimentação, moradia, saúde e segurança pública, coloca todas essas garantias que na verdade só existem no papel constitucional, mas que na prática isso não acontece. O salário, para que a pessoa tivesse condições de estar amparado pelos preceitos constitucionais, deveria ser de R$ 7.000. Então, vamos fazer um cálculo que vai ser da seguinte maneira. Como a gente viu que o salário mínimo é muito pouco para que a gente consiga viver com dignidade, então vamos pensar no teto do INSS, que seria pouco mais de R$ 8.000. E aqui eu peguei esse exemplo para a gente fazer um cálculo que é o seguinte. Para você se aposentar com o teto do INSS, a mulher teria que ter contribuído 30 anos e se aposentaria aos 62 anos. E o homem teria que contribuir 35 anos e se aposentaria aos 65 anos. Então vamos fazer uma simulação que é o seguinte. Se você quer receber ali o teto do INSS, como é que teria que ser a questão da contribuição? Para cada faixa salarial, o trabalhador ele recebe uma porcentagem de desconto no salário. Quem recebe até um salário mínimo tem uma alíquota de 7,5%, e quem recebe ali a última faixa, acima de R$ 4.190 até R$ 8.157,41, já tem um desconto maior de 14%. Então vamos considerar essa faixa maior. Então como é que funciona? Pegando o valor do teto de R$ 8.157,41, eu multiplico por 14% e o resultado eu retiro R$ 190,40, que é a parcela a deduzir do INSS. O que sobra é o valor que será deduzido do meu salário mensalmente para que eu consiga me aposentar pelo teto do INSS. Então, seria descontado do meu salário R$ 951,64 todo mês. E aí, à medida que os anos vão passando, esses valores serão reajustados pela inflação do ano anterior. Então vamos fazer aqui uma simulação numa calculadora do site do Investidor 10 para ver se investindo a gente conseguiria ter um retorno maior do que R$ 8.157 se nós investíssemos por conta própria. Então, estou aqui na calculadora do Investidor 10, vou deixar o valor inicial zero, uma taxa de juros de 10%, que é perfeitamente possível de ser alcançada. Vou até mostrar aqui para vocês que é perfeitamente possível de ser alcançada. Aqui nós temos o Banco do Brasil, um banco centenário, e mostrando aqui que ele tem um dividend yield de quase 10%. Então é perfeitamente possível a gente conseguir alcançar 10% de rendimento, nesse caso isento do imposto de renda. Aqui nós temos o HSML11, um fundo imobiliário de shopping centers, que tem um dividendo acima de 10% e um PVP atualmente abaixo de 1, então está bem descontado, então é perfeitamente possível conseguir um rendimento de 10%. E aqui um print da página do Tesouro Direto, mostrando as rentabilidades. Nós temos tesouros prefixados pagando acima de 15%, temos o Tesouro Selic pagando acima de 12% e com perspectiva de alta até 15%, temos o Tesouro IPCA pagando quase 8%, descontado a inflação. Então é perfeitamente possível conseguir os 10%. Então vamos fazer um cálculo conservador, muito conservador, considerando 10% de rendimento anual. Aqui no site do Investidor 10, nós vamos colocar a taxa de juros de 10%, o período de 35 anos. Se você for mulher, pode fazer o cálculo considerando 30 anos, que é o que está em vigência atualmente. Então você coloca o valor de 961,54 e aqui eu clico em calcular. E aí ele vai mostrar para mim que durante esses 35 anos eu vou ter contribuído com quase R$ 404.000 e vamos ter um montante que é o capital investido mais os juros de R$ 3.268.000. Então vamos fazer a seguinte estimativa. Vamos pegar o valor de R$ 3.268.000
Vamos supor que você investiu e vai pagar um imposto de renda de 15% sobre esse rendimento. Existe a possibilidade de você fazer investimentos como em fundos imobiliários e ações, onde esses investimentos podem ser isentos. Mas como a gente não sabe do futuro, se vai haver uma possível nova taxação, então vamos considerar aqui que vai ter um desconto de imposto de renda de 15% sobre esse valor total. Então, vou multiplicar por 0,85 para tirar os 15% de imposto de renda. E aí eu chego em R$ 2.777.000. E aí vamos considerar que você vai ter um rendimento anual desse dinheiro de 8%, que é perfeitamente possível também. Então vou multiplicar por 0,08. Então, eu vou ter um rendimento anual de R$ 222.000. Se eu dividir esse valor por 12 meses, eu vou ter um valor de mais de R$ 18.000 mensais. É um valor muito acima do teto do INSS. Lembrando que, da mesma maneira que o teto do INSS vai sendo reajustado com base na inflação, esse valor também vai sendo reajustado com base na inflação. Então, é como se eu estivesse comparando os dois valores no presente momento e você percebe que você ganha mais que o dobro do valor do teto do INSS. Então, é muito melhor você investir por conta própria. Ah, não sei investir. Se você não sabe investir, me segue por aqui que eu sempre estou dando dicas de investimento. Então, vou estar sempre falando aqui sobre Bitcoin, fundos imobiliários, ações, ETFs, investimentos nacionais e estrangeiros, para que você consiga tomar as melhores decisões. Afinal de contas, nós investimos principalmente para cuidar de nós e dos nossos familiares no futuro. A você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar um like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários se você sabia desses problemas do sistema previdenciário brasileiro e se você confia que o governo vai garantir a sua aposentadoria no futuro. Se você confia tanto assim no governo, deixa aqui nos comentários o que é que você está fazendo para garantir o seu futuro financeiro. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!